A senhora não foi convidada. Se retire. Escutei isso do meu filho, no microfone, na frente de 3.000 pessoas. Era a posse dele como prefeito de Bauru, palanque montado na praça principal com sol quente batendo e multidão esperando, e eu ali no canto segurando o presente embrulhado. Gravata que bordei o nome dele, ouvindo meu filho, meu único filho que criei sozinha, me mandar embora. 2 seguranças vieram, me pegaram pelos braços com delicadeza mais firme e eu desci aquela escadinha com 3.000 pessoas olhando, celulares gravando, flashes de câmera explodindo na minha cara. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu tinha guardado cada recibo, cada comprovante, cada prova do que eu fiz por ele, e a verdade ia explodir. Sentei num ponto de ônibus 3 quadras dali, com as mãos tremendo e o coração disparado, vestido azul marinho grudado de suor nas costas, olhando para o presente no meu colo, que levei 2 meses bordando. Joguei na lixeira do lado, porque não servia mais para nada. 24 horas antes eu estava em Tupã, minha cidade, 65.000 habitantes no interior de São Paulo, pensando se ia ou não, porque o Júlio tinha me ligado semana passada dizendo: "Mãe, é melhor a senhora não ir, vai ter muita imprensa, vai ser cansativo." Mas eu não consegui ficar em casa porque era meu filho, o menino que criei sozinha depois que o Ademir morreu de AVC há 15 anos, o menino que eu vesti e alimentei e paguei faculdade de direito costurando roupa de madrugada. Peguei ônibus às 6 da manhã, 2 horas de viagem, cheguei às 9 e fui direto para a praça onde o palanque já estava montado com bandeiras e faixas Júlio César, prefeito do povo. Meu peito encheu de orgulho porque era meu filho ali, prefeito de Bauru, cidade de quase 400.000 habitantes. Fiquei no meio da multidão tentando ver ele, e quando 10 horas chegou e a cerimônia começou, eu vi o Júlio subir no palanque de terno preto impecável com a Fabiana do lado, esposa dele, vestido branco, sorriso perfeito, e os sogros dele atrás, o desembargador aposentado e a médica, gente importante, enquanto eu ficava ali invisível, espremida entre desconhecidos. Fui me aproximando do palanque porque queria que ele me visse, queria que soubesse que sua mãe estava ali orgulhosa, e quando os seguranças barraram eu disse: "Sou mãe dele." Eles olharam para cima, alguém fez sinal, me deixaram subir. Júlio me viu, ficou branco, a Fabiana sussurrou algo no ouvido dele, e então ele virou para o microfone e disse aquilo na frente de todo mundo. Sentada naquele ponto de ônibus 3 quadras depois, só uma coisa martelava na minha cabeça. O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Voltei para Tupã no ônibus das 3 da tarde e passei as 2 horas de viagem olhando pela janela com a cabeça vazia, cana passando, céu azul, calor e gente ao meu redor me olhando de canto de olho porque já tinha saído na internet. Vídeo: prefeito de Bauru expulsa mãe do palanque, com 50.000 visualizações. 100.000, 200.000, comentários dizendo: "Que filho ingrato, coitada da velha, ela deve ter feito algo muito errado." Cheguei em Tupã às 5 e desci na rodoviária com 3 pessoas, desviando o olhar quando me viram. Peguei táxi para casa e o motorista me reconheceu, mas não disse nada, só me olhou pelo retrovisor com pena. Cheguei na minha rua tranquila no centro, casa térrea de 3 quartos onde morei desde 1985, onde criei o Júlio sozinha, tranquei a porta, fechei todas as cortinas, desliguei o celular e finalmente chorei. Não era sempre assim porque o Júlio sempre foi bom filho, carinhoso, dedicado, e quando o pai morreu em 2010, ele com 18 anos prestes a começar faculdade, eu disse: "Filho, tranca a matrícula, arruma emprego, a gente precisa de dinheiro." Mas ele recusou. Disse: "Não, mãe, eu vou estudar e vou te dar orgulho." E deu. Formou em Direito em 2015. Passou em concurso de procurador municipal de Jaú em 2018, ganhando 8.000 por mês. Mandava 500 para mim todo mês sem eu pedir. Visitava todo domingo, almoçava comigo, me abraçava e dizia: "Obrigado por tudo, mãe." Mas aí veio a Fabiana. 2019, ele conheceu ela num evento de advogados em Bauru, publicitária de família rica, pai desembargador aposentado, mãe médica, bonita e elegante, e quando ele me apresentou, ela sorriu e apertou minha mão dizendo:
Muito prazer, Dona Marilda. Mas o sorriso não chegou nos olhos dela. Casaram em 2020 em Bauru. Igreja chique, 200 convidados. Eu fui com vestido azul claro que costurei e sentei na terceira fileira enquanto a família dela ocupou a frente inteira. Gente de terno caro, vestido de grife, e eu ali, costureira de Tupã, viúva de 63 anos, completamente deslocada. Depois do casamento, as visitas do Júlio diminuíram de todo domingo para uma vez por mês. Depois, para cada 2 meses, ele ligava, mas sempre corrido, dizendo: "Oi, mãe, tô com muito trabalho, a gente se fala depois." Em 2022, ele se candidatou a vereador em Bauru e ganhou com 15 mil votos. Liguei para parabenizar e ele agradeceu rápido e desligou. 2024 foi a candidatura a prefeito com campanha intensa, propaganda na TV, outdoor, rede social, e eu via tudo orgulhosa. Mas percebi uma coisa: nas propagandas, o Júlio aparecia com a Fabiana, com os sogros, com apoiadores, mas eu nunca apareci, nem uma foto, como se eu não existisse. Novembro de 2024, ele ganhou a eleição com 120 mil votos. E quando liguei para parabenizar, ele atendeu com barulho de festa atrás, gente gritando, e eu disse: "Parabéns, filho, eu tô tão orgulhosa." E ele disse: "Obrigado, mãe. Olha, tá uma loucura aqui. A gente fala amanhã." Nunca falamos. Dezembro, um mês antes da posse, ele me ligou e disse: "Mãe, sobre a posse é melhor a senhora não ir." E quando perguntei por quê, ele respondeu: "Vai ter muita imprensa, muita gente, vai ser cansativo para a senhora." Insisti dizendo: "Mas eu quero ir, é sua posse." E depois de um silêncio, ele pediu: "Mãe, por favor, é melhor não ir, confia em mim." E desligou. Fiquei olhando para o telefone confusa e magoada, mas não obedeci porque era meu filho e eu tinha direito de estar lá. E olha no que deu. 2 dias depois da posse, 3 de janeiro, eu estava trancada em casa sem atender telefone de ninguém, quando a Neide bateu na porta, vizinha e amiga de 40 anos. Entrou, me abraçou chorando e disse: "Aquilo foi uma crueldade. Todo mundo está comentando." E quando eu respondi: "Eu sei," ela segurou minha mão e falou: "Marilda, você não fez nada errado. Todo mundo aqui sabe." Olhei para ela sem entender e perguntei: "Sabe o quê?" E ela respondeu: "Que você nunca falou mal do Júlio, nunca. Você só falava bem dele." Franzi a testa e ela continuou: "Tem gente dizendo por aí que você falava mal dele, que por isso ele te expulsou, mas eu sei que é mentira e vou provar." Neide saiu determinada e eu fiquei tentando entender. Alguém disse que eu falava mal do Júlio? Quem? Por quê? Eu nunca, nunca na vida falei mal do meu filho para ninguém. 4 de janeiro, quinta-feira, o celular tocou com o número do Júlio e quando atendi, ele ficou em silêncio antes de dizer: "Mãe, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas a senhora me deixou sem escolha." Minha voz saiu dura perguntando: "Sem escolha? Júlio, o que você está falando?" E ele respondeu: "A senhora sabe. A senhora estava espalhando mentiras sobre mim, dizendo que ganhei por corrupção." Fiquei muda por 3 segundos antes de explodir. "Júlio, quem te disse isso?" E ele respondeu com voz firme: "Todo mundo sabe, mãe. A Fabiana ouviu, assessores ouviram, a senhora estava falando mal de mim." Gritei: "Isso é mentira." Mas ele insistiu: "Então, por que todo mundo está comentando?" E eu respondi desesperada: "Eu não sei. Mas eu nunca falei mal de você, Júlio. Você é meu filho, por que eu faria isso?" Silêncio do outro lado, e então a voz dele ficou mais dura, dizendo: "E tem outra coisa, a senhora está devendo dinheiro, negativada. Isso pode manchar minha imagem." Meu coração parou porque ele estava falando da dívida. O empréstimo de 2014, 15 mil reais que peguei para pagar o último ano da faculdade dele. Fiquei 10 anos pagando com juros absurdos. Renegociei 3 vezes e ainda devia 6 mil. Respondi com voz tremendo: "Júlio, aquela dívida foi para você, para pagar sua faculdade?" E ele disse: "Eu não sabia disso." Gritei: "Como você não sabia? Quem você acha que pagou quando a bolsa não cobriu tudo?" Mas ele só disse: "Mãe, eu preciso ir, a gente conversa depois." E desligou.
Fiquei olhando para o telefone e entendi. Alguém envenenou meu filho contra mim e eu sabia quem. Liguei para o Júlio de novo, mas ele não atendeu. Mandei mensagem: Júlio, a Fabiana está mentindo para você. Eu nunca falei mal de você. Nunca. Por favor, me escuta. Ele visualizou, mas não respondeu. 5 de janeiro, sexta, a Neide voltou com o caderno na mão dizendo: Marilda, conversei com 30 pessoas, vizinhos, clientes suas, gente da igreja. Ninguém te ouviu falar mal do Júlio, todo mundo disse a mesma coisa. Você só elogiava ele. Mostrou o caderno com nomes e depoimentos curtos. Dona Marilda sempre falava do filho com orgulho. Ela mostrava recorte de jornal dele para todo mundo. Ela chorava de felicidade quando ele passou no concurso. Lágrimas desceram pelo meu rosto e a Neide segurou minha mão dizendo: Marilda, isso foi armação. Alguém inventou essa história e eu sei quem foi. A Fabiana, aposto minha vida. 6 de janeiro, sábado, juntei tudo num pasta. Caderno da Neide, recibos do empréstimo de 2014, comprovantes de pagamento, contrato com anotação minha para a faculdade do Júlio. E tomei uma decisão. Ia para Bauru confrontar meu filho pessoalmente, porque ele ia me ouvir querendo ou não. Mas na noite de sábado, às 10 horas, bateram na porta, e quando abri, tinha um homem de terno com um envelope grosso dizendo: Dona Marilda, isso é para a senhora, proposta de compra da sua casa, R$ 400 mil à vista, pagamento em 1 semana. Olhei para o envelope e perguntei: quem está comprando? Mas ele respondeu: não posso revelar, mas é proposta séria. A senhora tem 48 horas para decidir. E foi embora. Abri o envelope e vi o contrato. Proposta formal: 400 mil quando minha casa valia no máximo 250, 300 mil. Estavam me oferecendo quase o dobro para eu ir embora, para eu sumir, para eu desaparecer da vida do Júlio. Sentei na mesa da cozinha, olhando em volta para a casa onde morei 40 anos, onde criei meu filho, onde chorei meu marido, e alguém queria me tirar dali pagando o dobro para eu desaparecer. Olhei para o contrato e para os recibos do empréstimo espalhados na mesa e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei a caneta e assinei. 7 de janeiro, domingo de manhã, liguei para o número que estava no contrato dizendo: aceito a proposta, e a voz do outro lado respondeu: ótimo, transferência será feita em 3 dias úteis. A senhora tem 1 semana para desocupar. 1 semana para deixar Tupã, cidade que morei 40 anos, para ir para longe onde ninguém me conhecia, onde o vídeo da minha humilhação não tinha chegado. Santos, litoral, cidade grande, recomeço sozinha aos 68 anos, e o Júlio nunca ia me encontrar porque eu não ia mais procurar. Desisti. Passei a semana fazendo malas com a Neide, vindo todo dia ajudar e perguntando: Marilda, você tem certeza? E eu respondendo: tenho. Ela insistiu: mas ir embora não resolve. Mas eu cortei: Neide, eu não aguento mais. Todo mundo me olhando com pena, todo mundo falando de mim. Eu preciso recomeçar em outro lugar. E ela me abraçou dizendo: eu vou sentir sua falta. Terça à noite, 11 de janeiro, última noite na casa, sentei no sofá da sala, olhando em volta, e lembrei de 1995, quando o Júlio tinha 12 anos e chegou da escola chorando porque os meninos riam dele dizendo: você é pobre, não tem pai. Sequei as lágrimas dele e falei: filho, escuta bem, você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você. Pobreza não é vergonha. Vergonha é ser desonesto. Você estuda, trabalha e mostra para eles quem você é. E ele me abraçou, agradecendo. Lembrei também de 2015, na formatura dele em Direito, quando ele subiu no palco, pegou o diploma e procurou meu olho na plateia para acenar para mim. Depois, na festa, ele me abraçou dizendo: eu não teria conseguido sem você. E eu respondi: você conseguiu porque é esforçado. Mas ele insistiu: não, consegui porque você nunca desistiu de mim. Voltei ao agora na sala vazia e silenciosa, me perguntando onde foi que eu perdi meu filho, em que momento ele parou de ser aquele menino e virou aquilo que me expulsou na frente de 3.000 pessoas. Quarta de manhã, 12 de janeiro, o caminhão de mudança chegou e levou meus móveis. Deixei a casa vazia,
chave na imobiliária e peguei ônibus para Santos com 2 malas e o coração partido. Santos era tudo que Tupã não era. Cidade grande, 430 mil habitantes, praia, prédios altos, gente que não me conhecia e não sabia do vídeo da minha humilhação. Aluguei kitnet num prédio velho perto do centro, um quarto com cozinha americana e banheiro minúsculo, R$ 350 de aluguel. E nos primeiros dias, só saí para comprar comida no mercadinho da esquina antes de voltar correndo para me trancar de novo. 400 mil caíram na conta 3 dias depois de eu chegar. Paguei os 6 mil que ainda devia do empréstimo e guardei o resto na poupança. Dinheiro que eu não queria, dinheiro que alguém me deu para eu sumir da vida do meu filho. 2 semanas morando em Santos, final de janeiro, arrumei trabalho consertando roupa num brechó da dona Sônia, 50 anos, simpática, que me perguntou: "Você é de onde?" E eu respondi: "Interior", sem dar detalhes. Ela não insistiu e me pagava por peça consertada, 300, 400 reais por semana, suficiente para o aluguel e comida. Fim de tarde, eu ia na praia caminhar na areia molhada, olhando para o mar imenso, tentando entender o que tinha acontecido, porque mesmo depois de 1 mês, eu ainda não entendia. Meu filho acreditou que eu falava mal dele, acreditou que eu era devedora caloteira querendo manchar a imagem dele, acreditou na Fabiana em vez de acreditar em mim. Eu que peguei empréstimo para pagar a faculdade dele, eu que costurei de madrugada para ele ter roupa boa, eu que segurei a barra sozinha quando o pai morreu, e ele escolheu acreditar nela. Março, 2 meses morando em Santos, comecei a receber ligação de número de Tupã que eu não conhecia. Atendi uma vez e era a Neide dizendo: "Marilda, onde você está? Eu tô preocupada, ninguém sabe de você." E eu respondi: "Eu tô bem, Neide, só preciso ficar longe por um tempo, antes de desligar." Ela insistiu ligando mais 3 vezes, mas eu não atendi de novo, porque não queria que ninguém de Tupã soubesse onde eu estava. Não queria que a notícia chegasse no Júlio, queria que ele pensasse que eu tinha sumido para sempre. Um sábado de abril, 2 meses e meio depois que cheguei em Santos, eu estava sentada num banco na orla, olhando para o mar, quando uma mulher de uns 45 anos se aproximou e perguntou: "Desculpe incomodar, você é a Marilda? Mãe do prefeito Júlio César de Bauru?" Congelei e respondi com voz dura: "Quem quer saber?" Ela sentou do meu lado e disse: "Meu nome é Cláudia, sou jornalista, trabalho num jornal de Bauru e eu descobri uma coisa que você precisa saber." Ia levantar para ir embora. Mas ela segurou meu braço e continuou: "Por favor, me escuta só 5 minutos, é sobre o que aconteceu na posse." Fiquei e ela abriu uma pasta mostrando papéis, fotos, anotações e começou a contar. Depois da posse, ela achou bizarro um prefeito expulsar a própria mãe e decidiu investigar. Conversou com 30 pessoas em Tupã e todas disseram que eu só elogiava o Júlio. Nunca falei mal dele, mostrava recorte de jornal para todo mundo com orgulho. Ela descobriu também que a dívida que eu tinha era para pagar a faculdade dele, encontrou o contrato original do empréstimo com minha anotação para o Júlio estudar direito e descobriu mais uma coisa: a Fabiana tinha plantado a mentira porque um rival político estava investigando o passado do Júlio e achou a informação sobre minha dívida. Cláudia disse: "A Fabiana entrou em pânico achando que iam usar sua dívida contra ele. Então inventou que você falava mal dele para justificar te afastar, e o Júlio acreditou." Mostrou mensagens que ela conseguiu de assessores da campanha, confirmando que foi a Fabiana quem espalhou a mentira. Fiquei olhando para os papéis, sem conseguir falar, e a Cláudia perguntou: "Eu vou publicar essa matéria, mas antes eu queria te avisar e te perguntar: você quer processar seu filho? Você tem direito." Respirei fundo e respondi: "Não vou processar. Mas vou até ele vai me ouvir. Pela primeira vez ele vai me ouvir de verdade." Cláudia me deu cópia de tudo. Depoimentos, documentos, mensagens, e disse: "Quando você quiser ir confrontar ele, me avisa, eu posso te ajudar, antes de ir embora." Fiquei no banco da orla com a pasta no colo, olhando para o mar, e pela primeira vez em 3 meses, senti algo além de dor. Senti raiva de ter sido enganada, de ter sido afastada do meu filho por uma mentira,
de ter vendido minha casa e fugido para Santos achando que eu era o problema. Voltei para a kitnet e liguei para Neide, que atendeu no primeiro toque gritando: Marilda, graças a Deus, onde você está? E eu respondi: em Santos, mas vou voltar, preciso da sua ajuda. Contei tudo que a Cláudia descobriu e a Neide explodiu. Eu sabia que foi aquela víbora da Fabiana. Antes de perguntar: o que você vai fazer? Respondi com voz firme: vou para Bauru confrontar meu filho, ele vai saber a verdade, e se ele não acreditar em mim dessa vez, então eu vou embora para sempre, e ele nunca mais vai me ver. Neide disse: eu vou com você, mas eu recusei. Não, isso eu preciso fazer sozinha. Desliguei e marquei na agenda: 15 de maio, um sábado, 4 meses e meio depois da humilhação no palanque. Eu ia voltar para Bauru e meu filho ia me ouvir. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é ser expulsa da vida de quem você criou, ser acusada de mentiras que nunca disse, ver seu sacrifício virar vergonha. Deixa um like para que mais mães vejam que não estão sozinhas quando filhos esquecem de onde vieram. Se inscreve para nunca esquecer quem te criou. E clica em Hyper. Esse botão espalha a verdade. Me conta, você já foi injustiçada por quem você ama? Escreve aí, porque agora vem o confronto que muda tudo. 14 de maio, sexta à noite, véspera do confronto, arrumei mochila com os documentos que a Cláudia me deu, depoimentos das 30 pessoas de Tupã, contrato do empréstimo com minha anotação, mensagens dos assessores provando que a Fabiana inventou tudo. E coloquei também os recibos originais que eu já tinha guardado há anos. Dona Sônia do brechó me perguntou: vai viajar, Marilda? E eu respondi: vou resolver uma coisa pendente, sem dar detalhes. Ela me abraçou dizendo: boa sorte com o que for, porque ela era discreta assim, nunca perguntava demais. Dormi mal na noite de sexta, pensando no que ia dizer pro Júlio, ensaiando na cabeça. Você acreditou nela em vez de acreditar em mim. Você me expulsou sem nem perguntar minha versão. Você me humilhou na frente de 3.000 pessoas por uma mentira. Mas sabia que na hora as palavras iam sair diferentes. Iam sair com toda a dor acumulada desses 4 meses. Sábado de manhã, 15 de maio, acordei às 5. Tomei banho, vesti calça preta e blusa branca, roupa simples, mas digna, peguei a mochila e saí da kitnet às 6 para pegar ônibus na rodoviária. Santos para Bauru, 4 horas de viagem, passei o caminho inteiro olhando pela janela com o estômago embrulhado. Cheguei em Bauru às 10h30 da manhã e peguei táxi direto para o centro da cidade onde ficava a prefeitura. Prédio imponente, 3 andares, bandeira do Brasil e de São Paulo na frente, guardas na porta. Entrei, cheguei na recepção e disse para a moça: preciso falar com o prefeito. E ela respondeu educada: a senhora tem agendamento? Respondi: não, mas sou mãe dele. E vi o rosto dela mudar. Ela me reconheceu. Todo mundo em Bauru me reconhecia por causa do vídeo. Ela pegou o telefone, discou, falou baixo: tem uma senhora aqui dizendo que é mãe do prefeito. E depois de ouvir a resposta, desligou e disse: sinto muito, mas o prefeito não pode receber sem agendamento. Olhei nos olhos dela e falei com voz firme: ou ele me recebe agora, ou eu faço escândalo aqui na frente de todo mundo e dessa vez vai ser pior que o palanque. A recepcionista ficou branca e pegou o telefone de novo falando mais alto: por favor, é urgente. Antes de desligar e dizer: a secretária dele vai descer para falar com a senhora. Esperei de pé no meio do saguão, com a mochila apertada contra o peito, gente passando e me olhando, sussurrando, tirando foto discreta com celular. 5 minutos depois, desceu uma mulher de uns 30 anos, tailleur cinza, salto alto, cara de quem resolve problemas, estendeu a mão e disse: bom dia, sou Vanessa, secretária executiva do prefeito. Não apertei a mão dela e respondi: quero falar com meu filho. Ela baixou a mão e disse com voz profissional: infelizmente a agenda do prefeito está cheia hoje, mas podemos marcar para a semana que vem. E eu cortei: não vai ter semana que vem, ou ele desce agora ou eu subo, escolhe. Vanessa olhou em volta para o saguão cheio de gente e deve ter calculado que escândalo ali seria pior que me deixar subir, então disse: por favor me acompanhe. E me levou para o elevador.
Subimos em silêncio até o terceiro andar. Ela me guiou por corredor com carpete, quadros na parede, portas com placas Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, até chegar numa porta dupla no final com placa dourada Gabinete do Prefeito. Ela bateu, abriu e disse: "Prefeito, a senhora insistiu muito", antes de me deixar entrar e fechar a porta atrás de mim. O gabinete era enorme, mesa de madeira escura no centro, estante cheia de livros, bandeiras do Brasil e de Bauru no canto, janela grande com vista para a praça onde tinha sido a posse. E atrás da mesa, meu filho, Júlio, 33 anos, terno cinza, gravata azul, cabelo penteado, a mesma cara que eu vi no palanque 4 meses atrás, quando ele me expulsou. Ele levantou da cadeira e disse: "Mãe", com voz que eu não consegui decifrar se era surpresa, medo ou raiva. Não respondi. Só fiquei parada na frente da mesa olhando para ele. Esse homem que eu criei sozinha, que eu amei mais que tudo, que me destruiu na frente de 3.000 pessoas. Tirei a mochila, abri, peguei a pasta com os documentos, joguei em cima da mesa dele e disse: "Lê". Júlio olhou para a pasta sem pegar e perguntou: "O que é isso?" E eu respondi: "A verdade, aquela coisa que você não quis ouvir antes de me expulsar." Ele abriu a pasta, começou a folhear, viu o rosto dele mudando conforme lia os depoimentos, o contrato do empréstimo, as mensagens dos assessores. Ficou em silêncio lendo tudo por 5 minutos, que pareceram 5 horas. Eu de pé do outro lado da mesa esperando, e quando ele terminou, levantou os olhos para mim com expressão que misturava choque e vergonha, dizendo: "Mãe, eu não sabia." Minha voz saiu dura como vidro quebrado. Não sabia porque não quis saber, porque acreditou nela em vez de acreditar em mim. Ele tentou falar. A Fabiana disse que tinha provas, mas eu cortei. "E cadê as provas? Você viu alguma prova ou só acreditou na palavra dela?" Ele ficou em silêncio e eu continuei. "Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu, paguei sua faculdade com dinheiro que eu não tinha, costurei de madrugada para você ter roupa boa, e quando você virou prefeito, a primeira coisa que você fez foi me expulsar na frente de 3.000 pessoas, sem nem me dar chance de me defender." Júlio deu a volta na mesa tentando se aproximar, mas eu dei um passo para trás e levantei a mão impedindo ele: "Não encosta em mim." Ele parou e disse com voz quebrada: "Me perdoa, mãe, eu errei muito." Mas eu balancei a cabeça. "Você não errou. Você escolheu acreditar que eu era capaz de falar mal de você. Escolheu acreditar que eu queria te prejudicar." Peguei outra pasta da mochila, joguei na mesa e disse: "Isso aqui são os recibos do empréstimo de 2014, 15.000 reais que eu peguei para pagar seu último ano de direito quando a bolsa não cobriu. Fiquei 10 anos pagando com juros que triplicaram a dívida, ainda devia 6.000 até mês passado, quando vendi minha casa." A voz dele saiu num sussurro. "Você vendeu a casa?" Respondi. "Vendi porque alguém ofereceu 400.000, quase o dobro do valor, para eu sumir da sua vida, e eu aceitei, porque depois do que você fez, eu não tinha mais motivo para ficar em Tupã." Vi lágrimas nos olhos dele, mas não senti pena, só raiva de 4 meses guardada. Júlio se sentou na cadeira, como se as pernas tivessem falhado, e cobriu o rosto com as mãos, dizendo: "Meu Deus, o que eu fiz?" Fiquei em pé olhando para ele e respondi: "Você destruiu sua mãe. Foi isso que você fez." Júlio tirou as mãos do rosto e olhou para mim com olhos vermelhos, dizendo: "Mãe, me deixa explicar." Mas eu cortei. "Explicar o quê? Que você acreditou na sua esposa em vez de acreditar na mulher que te criou? Que você me acusou de falar mal de você sem nunca ter me escutado falar uma palavra contra você?" Ele levantou da cadeira de novo, tentando se aproximar, mas eu mantive distância e continuei: "Eu vim aqui por um motivo só, para você saber a verdade antes de eu ir embora de vez." Vi o pânico no rosto dele quando perguntou: "Ir embora para onde?" E respondi: "Para longe de você, para onde você nunca mais vai me encontrar, porque eu não aguento mais ser humilhada por causa de mentira." A porta do gabinete abriu e a Fabiana entrou sem bater, vestido vermelho, salto alto, cara de quem manda, olhou para mim e disse:
O que você está fazendo aqui? Virei para ela e respondi: vim mostrar para o meu filho quem você realmente é. Antes de pegar mais um papel da mochila, mensagem impressa que a Cláudia tinha conseguido. Conversa entre Fabiana e assessor da campanha. Li em voz alta. Fabiana escreveu: preciso afastar a mãe dele da campanha. Ela é muito simples, vai nos envergonhar. Vou espalhar que ela fala mal dele para justificar o afastamento. O silêncio no gabinete foi absoluto e eu continuei lendo. Assessor, respondeu. Mas ela não fala mal dele. Todo mundo em Tupã diz que ela só elogia. E Fabiana escreveu: não importa, ninguém vai conferir, é cidade pequena. E quando eu espalhar que ela é devedora, caloteira, ninguém vai acreditar nela. Júlio olhou para Fabiana com uma expressão que eu nunca tinha visto, mistura de nojo e raiva, e perguntou com voz baixa e perigosa: você fez isso? Fabiana tentou rir, dizendo: amor, isso aí é montagem, ela está inventando. Mas ele bateu a mão na mesa, gritando: responde, você inventou que minha mãe falava mal de mim? Fabiana mudou de tática, voz ficando chorosa. Eu só queria te proteger. Aquela dívida dela podia ser usada contra você. O rival político estava investigando. Mas Júlio cortou. Então você mentiu para mim. Fez eu expulsar minha mãe na frente de 3.000 pessoas por uma mentira? Ela tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou com nojo. Fabiana virou para mim com olhos cheios de raiva, dizendo: você não deveria estar aqui. Você não é bem-vinda. E eu respondi com calma gelada: engraçado. Foi exatamente isso que meu filho disse para mim no palanque. Parece que você ensinou ele direitinho. Júlio ficou entre nós duas, olhando para Fabiana como se estivesse vendo ela pela primeira vez e disse: sai daqui, eu preciso conversar com minha mãe. Mas ela insistiu: amor, não acredita nela, ela está tentando nos separar. Ele gritou: eu disse para você sair, com uma voz que fez ela recuar. Fabiana olhou para mim com ódio puro antes de sair batendo a porta. Júlio voltou para trás da mesa e se sentou pesado na cadeira, dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Repetindo como mantra. Fiquei de pé olhando para ele e disse: você quer saber o que você fez? Vou te contar. Sentei na cadeira da frente e comecei. Depois que você me expulsou daquele palanque, eu voltei para Tupã no ônibus das 3 da tarde, e todo mundo no ônibus me olhava, porque o vídeo já tinha 50.000 visualizações. Cheguei em casa e tranquei a porta. Fiquei 3 dias sem sair, sem comer, só chorando e tentando entender o que eu tinha feito de tão errado. Júlio tentou falar, mas eu levantei a mão impedindo. Não, você vai me ouvir até o fim. Continuei. No 4º dia você me ligou acusando de falar mal de você, de estar negativada, e eu tentei explicar que a dívida era para pagar sua faculdade, mas você desligou na minha cara. 2 dias depois apareceu um homem na minha porta oferecendo 400.000 pela casa que valia 250.000. A voz dele saiu rouca. Quem ofereceu? E eu respondi: não sei, não quis revelar, mas aposto que foi sua esposa querendo me tirar da cidade. Ele cobriu o rosto de novo e eu continuei. Aceitei a proposta porque eu não aguentava mais ser olhada com pena em Tupã. Vendi a casa onde te criei, peguei 2 malas e fui para Santos morar numa kitnet de 1 quarto, trabalhar num brechó consertando roupa por R$ 300 por semana. Levantei e coloquei as mãos na mesa, inclinando para frente, dizendo: você sabe o que é acordar todo dia numa cidade onde ninguém te conhece e lembrar que seu único filho te expulsou na frente de 3.000 pessoas? Você sabe o que é ver aquele vídeo sendo compartilhado, comentado, rindo de você? Júlio tinha lágrimas descendo pelo rosto e disse: mãe, eu juro, eu não sabia. A Fabiana me mostrou mensagens, gente confirmando que você falava mal de mim. Respondi: e você acreditou sem nem vir falar. Comigo pessoalmente, sem me dar chance de me defender, preferiu acreditar em gente que você conhece há 5 anos do que na mãe que te criou sozinha por 33. Ele levantou, vindo na minha direção, mas eu recuei de novo e disse: não encosta em mim, não agora. Voltei para a cadeira, peguei mais um papel da mochila e disse: a jornalista que me achou em Santos conversou com 30 pessoas em Tupã. Todas disseram a mesma coisa. Eu só elogiava você.
mostrava recorte de jornal, chorava de orgulho quando você passava em concurso. Nunca, nunca falei mal de você para ninguém. Joguei o papel na mesa e ele leu os depoimentos com as mãos tremendo. Depois olhou para mim e disse: "Como você me perdoa depois disso?" Respondi: "Não sei se perdoo. Vim aqui para você saber a verdade. O que você vai fazer com essa verdade é problema seu." A porta abriu de novo e a Fabiana entrou dizendo: "Júlio, precisamos conversar, ela está distorcendo tudo." Mas ele levantou gritando: "Sai daqui agora ou eu chamo segurança." Ela ficou paralisada porque nunca tinha visto ele assim. Depois saiu devagar olhando para mim com ódio. Júlio trancou a porta, voltou e disse: "Mãe, por favor, me diz o que eu faço para consertar isso." E eu respondi: "Não sei se tem conserto para isso. Você me destruiu, me tirou minha casa, minha cidade, minha dignidade." Ele caiu de joelhos na frente da cadeira onde eu estava sentada e disse: "Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui um idiota, um cego. Eu mereço tudo menos seu perdão, mas eu tô te implorando." Olhei para ele de joelhos no chão do gabinete de prefeito, chorando que nem criança, e senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva, era cansaço. Cansaço de carregar aquela dor sozinha por 4 meses. Segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse: "Você pode me expulsar de 100 palanques, pode me humilhar na frente do mundo inteiro, mas você vai continuar sendo meu filho. Eu te perdoo, mas agora você precisa escolher. Ou você vive a vida que você quer, ou você vive a vida que ela quer para você." Ele agarrou minhas mãos dizendo: "Eu escolho você, escolho minha mãe, escolho a verdade." E eu respondi: "Então prova." Ele limpou o rosto e perguntou: "Como?" E respondi: "Termina com ela, assume publicamente que errou, pede desculpas para mim na frente de todo mundo assim como me expulsou na frente de todo mundo." Vi ele engolir seco porque aquilo significava escândalo, significava assumir que foi manipulado, significava manchete em todos os jornais: "Prefeito de Bauru foi enganado pela esposa." Mas ele acenou e disse: "Eu faço tudo, só não me abandona de novo." Levantei da cadeira e disse: "Eu não te abandonei, você que me expulsou, mas vou te dar uma chance de consertar." Peguei a mochila e quando ia saindo ele perguntou: "Para onde você vai?" E respondi: "Voltar para Santos quando você tiver coragem de fazer o que prometeu, você me liga." Abri a porta e quase esbarrei na Fabiana que estava do lado de fora, claramente escutando tudo. Ela me olhou e disse: "Você vai se arrepender disso." E eu respondi: "Eu já me arrependi de muita coisa na vida, de ter tido você como nora é uma delas, antes de passar por ela e ir embora." Desci de elevador, atravessei o saguão da prefeitura com gente olhando, saí para a rua e respirei fundo o ar de Bauru que eu não respirava há 4 meses. Peguei táxi para a rodoviária pensando: fiz minha parte, agora é com ele. 4 horas de ônibus de volta para Santos, olhando pela janela e pensando em tudo que tinha acontecido. Cheguei na kitnet às 7 da noite, joguei a mochila no chão e deitei na cama sem tirar a roupa. Celular tocou meia-noite, número do Júlio, atendi e ele disse com voz decidida: "Mãe, amanhã de manhã eu vou dar entrevista coletiva, vou contar tudo, pode confiar em mim dessa vez?" E respondi: "Vou assistir pela internet, se você falar a verdade eu volto, se você mentir eu sumo para sempre." Domingo 16 de maio, 10 da manhã, sentei na frente do computador da dona Sônia, que me emprestou para assistir à transmissão ao vivo da entrevista do Júlio. O vídeo começou mostrando ele sentado numa mesa com microfones, jornalistas na frente, cara séria. Ele começou lendo um papel, com voz tremendo. "Bom dia, convoquei essa coletiva para falar sobre um erro grave que cometi. No dia 1º de janeiro, durante minha posse, eu expulsei minha mãe do palanque baseado em informações falsas que me foram passadas." Vi jornalistas se mexendo nas cadeiras, câmeras focando nele. Continuou: "Fui levado a acreditar que minha mãe falava mal de mim publicamente e que suas dívidas poderiam manchar minha imagem. Mas descobri que tudo isso era mentira plantada por pessoas próximas a mim." Parou, respirou fundo e disse: "Minha mãe nunca falou mal de mim. Ao contrário, ela sempre foi minha maior defensora, e a dívida que ela tinha foi contraída para pagar minha faculdade de Direito quando eu não tinha condições."
Jornalistas começaram a gritar perguntas, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Por favor, deixem eu terminar. Olhou direto para a câmera e disse: Mãe, eu sei que você está assistindo. Eu sei que te machuquei de uma forma que talvez não tenha perdão, mas eu estou aqui na frente de todo mundo pedindo desculpas. Você não merecia o que eu fiz. Você merecia estar do meu lado naquele palanque porque você é a razão de eu estar aqui. Engoliu seco e continuou. Hoje eu anuncio também que estou me separando da minha esposa Fabiana porque descobri que ela foi responsável por espalhar as mentiras sobre minha mãe. Jornalistas explodiram com perguntas, flash de câmera, gente gritando, mas ele levantou e saiu deixando todo mundo falando sozinho. Desliguei o computador e fiquei sentada em silêncio, olhando para a tela preta. Dona Sônia entrou e perguntou: Então? Ele falou a verdade? E eu respondi: falou. Ela sorriu e disse: vai voltar para ele? E respondi: não sei ainda, preciso pensar. Voltei para a kitnet e liguei para Neide, que atendeu gritando: Marilda, você viu? Todo mundo aqui em Tupã está falando, o vídeo já tem 1 milhão de visualizações. Respondi: vi, Neide, vi tudo. E ela perguntou: e agora? E respondi: agora eu espero. 3 dias depois, quarta, 19 de maio, Júlio apareceu em Santos. Bateu na porta da kitnet às 6 da tarde e, quando abri, ele estava ali de calça jeans e camisa simples, sem terno, sem gravata, cabelo bagunçado, olheira roxa. Disse: oi, mãe, com voz rouca, e eu deixei ele entrar. Ele olhou em volta para a kitnet pequena, um quarto com cozinha americana, e disse: você morou nesses 4 meses aqui? Respondi: morei, enquanto você morava na mansão no bairro Nobre, e vi a vergonha no rosto dele. Ele se sentou na única cadeira que eu tinha e disse: eu terminei com a Fabiana oficialmente, entrei com pedido de divórcio, ela saiu do apartamento ontem. Perguntei: e a prefeitura? E ele respondeu: estou pensando em renunciar, mas eu cortei: não, você não vai renunciar por mim. Ele levantou e disse: mas mãe, como eu vou continuar sendo prefeito depois do escândalo? E respondi: você vai continuar porque foi eleito democraticamente por 120 mil pessoas que acreditaram em você. Renunciar seria covardia, você vai ficar, vai fazer um bom trabalho e vai provar que merece estar lá. Júlio ficou em Santos 3 dias morando num hotel perto da kitnet e vindo me visitar todo dia. No segundo dia ele trouxe proposta: mãe, vem morar comigo em Bauru, tenho um apartamento grande, você pode ter seu próprio quarto, sua privacidade. Mas recusei dizendo: não, eu não vou morar com você, pelo menos não agora. Ele perguntou: então o que você quer? E respondi, depois de pensar muito: quero voltar para Tupã, quero minha casa de volta. Ele disse: mas você vendeu. E respondi: eu sei quem comprou. Foi a Fabiana através de uma imobiliária fantasma, a Cláudia descobriu. Então você vai fazer ela devolver minha casa. E vi determinação no rosto dele quando disse: eu faço. 2 semanas depois, início de junho, Júlio conseguiu provar que a compra da casa foi fraudulenta, feita com dinheiro de campanha desviado. Fabiana foi obrigada a devolver a casa e ainda responder processo por desvio de verba. Recebi a escritura de volta no dia 10 de junho, junto com os 400 mil que ela tinha pago. Devolvi o dinheiro ficando só com minha casa. Voltei para Tupã no dia 15 de junho. 4 meses e meio depois de ter saído, a Neide me esperava na porta com bolo de chocolate e abraço apertado dizendo: bem-vinda de volta. Entrei na casa vazia porque tinha vendido os móveis junto, mas não importava porque estava em casa. Júlio foi me visitar todo fim de semana de junho e julho, ajudando a comprar móvel novo, montar a casa de novo, reconstruir nossa relação tijolo por tijolo. Ele não era mais prefeito arrogante, era meu filho de novo, humilde, grato, presente. Agosto ele anunciou que não ia concorrer à reeleição em 2028. Ia terminar o mandato e depois voltar a ser procurador ou advogado. Algo menos público, menos sujeito à manipulação. Concordei, porque vi que a política tinha trazido mais dor que alegria para ele.
Setembro, ele começou a fazer terapia para entender como deixou ser manipulado tão facilmente, como escolheu ambição em vez de família, como quase perdeu a mãe por orgulho, e eu também fiz terapia porque precisava processar a dor de ter sido expulsa pelo próprio filho. Outubro, a gente almoçava junto todo domingo de novo, na minha casa em Tupã, eu cozinhando, ele me ajudando na cozinha, conversando sobre tudo e sobre nada, reconstruindo os 15 anos de mãe e filho que a Fabiana quase destruiu em 5 anos de casamento. Novembro, véspera de Natal, Júlio chegou na minha casa em Tupã trazendo presente embrulhado, e quando abri era a gravata que eu tinha jogado no lixo em janeiro. Ele tinha ido atrás, procurado, achado e guardado. Olhei para a gravata com meu bordado Júlio César Almeida, prefeito, e comecei a chorar. Ele me abraçou e disse: "Eu não merecia essa gravata em janeiro, mas quero merecer agora. Posso ficar com ela?" E eu respondi: "Pode, mas com uma condição. Quando você sair da prefeitura, você guarda ela para lembrar do dia que quase perdeu sua mãe por acreditar em mentira." Ele prometeu: "Vou guardar para o resto da vida." Passamos o Natal juntos, só nós dois, sem Fabiana, sem sogros, sem gente importante, só mãe e filho comendo tender que eu fiz e conversando até de madrugada. E quando ele foi embora de madrugada, eu fiquei na porta vendo o carro dele sumir na rua e pensei: a gente quase se perdeu, mas a gente se achou de novo. Porque no fim, família não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de consertar o erro e reconstruir o que foi quebrado, mesmo quando parece impossível.